Vou ver o vídeo do Marcelo Beckler. Os números cruéis que atolam o Vasco no Z4. Eu vou ver esse vídeo. Vai ser o vídeo que eu vou... Eu vou voltar à rotina de reações aqui, reagindo ao desespero do Vasco da Gama. Acabou de aparecer pra mim. E eu vou ver. Puta que pariu. Pô, 18 minutos pra falar mal do Vasco, Beckler? Tu não faz um vídeo desse de elogio, né? Um vídeo desse de elogio tu não faz, né? Bom, cada um sabe do seu, né? Fala aí, minha gente. Boa segunda-feira, boa semana pra vocês. O vídeo de hoje começa na sexta-feira, quando eu gravei lá na TNT uns palpites pra Copa Sul-Americana e eu falei que nem lembro quem passava do Vasco. Enfim. Tomou, né? Erraste, né? Quer dizer, será que ele já tá falando da próxima? Será que ele já tá falando da próxima? Aí é claro que o pessoal do Vasco não gostou. E aí teve uma pessoa que eu não lembro, eu nem posso falar o nome, porque não é certo a gente divulgar conversas privadas, mas é uma pessoa que eu não conheço, me mandou mensagem falando: por que você não fala do Vasco? Por que você sempre aponta o negativo? Por que você... Não fui eu. Embora tenha caído como uma luva esta mensagem. Caralho, não fui eu. Você aposta contra o Vasco, palpita nesse caso, né? Enfim, vocês entenderam. Enfim, era uma mensagem absolutamente sem sentido de uma pessoa que não me conhece me cobrando conteúdos do Vasco. E eu fiquei sensibilizado, mas na verdade não fiquei. Ah, tá, uma pessoa que ele não conhece. Mas simplesmente deu uma coincidência de eu falar do Vasco 3 dias depois. Então, pra você que sabe quem é, e pra todo mundo, eu vou falar toda essa galera da possibilidade de rebaixamento do vice-lanterna. Calma. Aí essa ênfase que é foda, mané. Porra, pra que isso, cara? Tatuagem dá força jovem no braço, pô. Calma aí, Marcelo Beckler. Essa ênfase é foda, mano. Caralho. Vasco faltando 15 vice-lanterna. Pra acabar o Campeonato Brasileiro. 19º. 19º no bolo. 19º no bolo. Está no bolo é recheio, gente. Tá todo mundo no bolo. Tá todo mundo embolado. E eu já dou um spoiler pra vocês aqui. Do jeito que está, vai cair. Precisa melhorar ou no ataque ou na defesa, de preferência nos dois, pro Vasco não... Se puder melhorar no meio, nas laterais também, no gol. Qualquer coisa que melhore no Vasco a gente tá aceitando. Em qualquer posição, qualquer situação, puder melhorar, tá liberado já. Já tá liberado, tem um tempo já a melhora. Ter rebaixado, mas os números de falta de efetividade são assustadores. Surreal. O lado positivo é que o time cria, é que o time nem permite tanto assim. O lado negativo, é que tudo que vem aqui, é que se colocar um arco-íris, o Vasco não consegue acertar no meio dele para fazer um gol. E por outro lado, praticamente tudo que tem ido tem entrado. Então vou falar do Vasco e desses problemas que ele tem. É que o Vasco é o time que mais chuta no Brasileirão, não é, mano? Não sei se mudou nessa rodada, né? Mas o Vasco era o clube que mais finalizava no Campeonato Brasileiro, moleque. É mole, não? Caralho. Antes eu quero agradecer a Insider, que é parceira aqui do canal. Esse finalzinho de agosto, falar da família Tech. Eu tenho todas, inclusive eu tô mudando de casa aqui em São Paulo. Então pra mim foi bastante fácil, porque foi colocar as minhas camisetas dentro de uma mala e me mudar pra cá. O Beckler exagerou nessa aí. Se você vai fazer a mudança, você vai levar todas as camisas de qualquer jeito. E que vista, hein, galera? Ó, São Paulo não para de nos surpreender. Isso é verdade. Tem cupom Beckler pra vocês, acima de R$399 tem frete grátis e tem também brindes acumulativos. Como que presta atenção num vídeo desse com essa vista? Calma, foca, porque a porrada vem aí. A gracinha tá acontecendo. A propaganda aconteceu e a gente deixa a propaganda. Porque o Marcelo Beckler... Eu estou vendo o vídeo do Marcelo Beckler, então estou consumindo o conteúdo dele. É justo que eu veja a marca, né? Agora vai começar a tristeza. Seguinte, gente, eu vou olhar para baixo porque eu vou ler alguns dados. Eu tô me mudando de casa, mas eu quero saber de vocês se vocês têm dado em casa. Eu tenho. Seguinte, o Vasco... em posicionamento dentro de campo. Ele é o time do Campeonato Brasileiro que mais se posiciona no campo, na intermediária de ataque, que mais fica com a bola perto do gol do adversário. Dá a sensação de que é o Flamengo, é o Cruzeiro, não sei, o Bahia, o Fluminense, que pressionam o adversário. Acho que o Palmeiras, Atlético Paranaense, dá mais a sensação que esses times são... Essa informação eu não sabia, mano. Cara, eu acho que isso... É óbvio que isso mais irrita do que dá esperança, né? Mas no momento eu vou tentar olhar com esse olhar da esperança. De transição mesmo, né? Mas dá a sensação de que outros times pressionam mais o Vasco
pressionam mais seus adversários, mas não. O Vasco é quem mais fica com a bola perto do gol do adversário. E quem menos fica com a bola perto do seu gol. 32% do tempo dos jogos do Vasco ela está na intermediária de ataque do Vasco, perto do gol do adversário, e 24% ela está perto da sua defesa. Isso daqui deveria mostrar volume de jogo, que o time consegue pressionar o adversário atrás, que ele está gerando muitas chances, que ele está permitindo pouco para os seus adversários. E isso daqui sugere isso que eu estou falando. O Vasco mas o Vasco, tipo assim, pior que ele Vasco vai falar isso, mas o Vasco permite até pouco. O foda é que é isso, os caras chegam 5 vezes e faz 5 gols, pô. Fazer o quê? Tipo assim, é notório, de verdade, tá? É porque eu não acompanho o Vasco, parece que é um devaneio. É notória a melhora defensiva do Vasco. Tipo assim, o Vasco sofre menos. O Vasco sofre menos dos jogos, né? Não no resultado. Mas durante o jogo, o Vasco tem sido um time mais seguro com o português, moleque. Isso é bizarro. Só que chega lá, os caras fazem 4 gols, pô. Que loucura. O time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, 399 finalizações em 23 jogos do que a gente tem do Vasco até aqui na tabela. E a partir daqui, eu vou começar a falar de XG, tanto no positivo como no negativo. O XG é probabilidade de gols. É uma métrica que eu acho que é pouco usada, mas acho que é muito boa para analisar futebol, né? Com um pouco mais de profundidade, que é basicamente qual que é a chance daquele chute entrar. Porque tem muito chute ruim, muito chute bobo, de longe, do meio do nada, muito marcado, então a probabilidade de gol daí é muito pequena. Só que se você cria uma grande chance de gol cara a cara com o goleiro, na marca do pênalti, dentro da pequena área, a chance de você marcar é muito maior. Então o que vale mais? 10 finalizações em... Não, mas aí assim, o XG, ele leva em consideração o jogador ou só o posicionamento do boneco? Porque aí, tipo assim, qual que é o XG do Pedro, do Flaco Lopes? Se você colocar o DVD no mesmo lugar que eles, o XG é igual? Não pode ser igual, pô. Não pode ser igual. Entendeu? Ah, porque o XG aqui era de... Mas era quem chutando a bola? O loirástico. Então já cai pra 1%, pô. 0,5%. Intermediária ou um pênalti. E um pênalti, o XG inclusive do pênalti é 0,76. Basicamente, a cada 4 pênaltis, 3 entram. Então, fala, Calvê, tudo bom, meu irmão? Salve. 0,75, né? Divide 4 por 3 ou 3 por 4. A gente vai chegar nesse resultado aí. Eu acho que é uma métrica muito interessante para entender a qualidade da finalização. É isso aí. Se você está chegando e criando para finalizar bem, e aí, também tem, vou falar aqui do XG contra, se estão chegando para finalizar bem contra você. Olha só, o Vasco é o segundo time do Campeonato Brasileiro com o melhor XG, a melhor probabilidade de gols. O Vasco criou o suficiente, finalizou o suficiente para marcar 38 gols. Se a gente somar todos os XG do Vasco até aqui, nesses 399 chutes, daria para ele ter feito 38. E fez quantos? O Flamengo... Pô, que louco. Gente, é uma loucura, mano. É melhor do que o Vasco nesse quesito. O Flamengo tem um XG de 43. A parada é, o Flamengo converteu 44 dos 43. Pô, como assim? Quer dizer que o Flamengo fez gol difícil, né? O Flamengo criou para fazer 43 e ele marcou 44. E o Vascão? Então, um chute que tem 0,5 XG... que é um XG alto, quer dizer que a cada 2 chutes daquele ali, um entra, né? Meio. Então você precisa de 2 para 1. O Flamengo fez 44 gols dos 43 de probabilidade de gols que ele tem. Os caras fazem além da probabilidade. É uma loucura. Marcados. O Vasco é o segundo pior time do campeonato. Só na pior que a Chape. Probabilidades de gol versus gols convertidos, por assim dizer. O Vasco, dos 38 que ele criou, ele converteu 24. Quer dizer, é um time que finaliza muito, que tem uma probabilidade de gols alta e uma taxa de conversão horrorosa. O Internacional é o pior, tá? Caralho, o Inter é o pior, mano. Cadê os colorados do chat aí? Porque tá todo mundo rindo. Tá rindo, bobo? E agora? Tirou o sorrisinho da cara, é? Tá fudido, que nem eu, é? Então fica de boa.
em 37,8 XG para 23 convertidos, o do Inter. O melhor nesse quesito. Só o Carboneiro, o XG dele deve ser 150. E ele fez 2. Quem tem o melhor. Todo jogo que eu vejo do Inter, esse cara tá perdendo 4 gols, moleque. Todos os jogos do Inter que eu boto no. Eu olho pra televisão, filha da puta, perdendo um gol, moleque. Caralho, é surreal, moleque. É surreal. Saldo nesse quesito, por assim dizer, é o Palmeiras. Hoje tem Grenal, hein? É hoje o Grenal? Não. Hoje é Cruzeiro e Galo. Ah, e Grenal é quinta. É isso? Caralho. Cruzeiro e Galo hoje, filho. O que eu tenho hoje pra fazer? Tenho reunião. Que criou para marcar 30,9 e fez 42. Como? Palmeiras. Que criou para marcar 30,9 e fez 42. O Flamengo fez um a mais do que ele criou. O Palmeiras fez 11 gols a mais do que a probabilidade Não cria nada o Palmeiras, né? Mas beleza também. indicaria por ali. Quer dizer que o Palmeiras não precisa de tanto para fazer muitos gols. O Palmeiras tem uma boa taxa de conversão, bons jogadores, basicamente, que convertem muito esses gols. Se a gente for pegar os 399 chutes do Vasco para dividir por esses 38 XG, 38 gols, né, que ele deveria ter feito, a probabilidade. Fica tranquilo, Lucas. Lucas, fica me zoando aí no chat. No final do ano, tu vai estar xingando o Abel de novo. Aí vai ser culpa minha. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Vai zoando. Vai. A probabilidade é que ele tivesse feito 38 gols. Divide 399 por 38, basicamente 1 a cada 10. Se engana não, hein? Vasco é horroroso, hein? Não se engana não, hein? Torcida do Palmeiras enlouqueceu. Mudou da água pro vinho, Palmeiras. Gente, vocês viram o que vocês enfrentaram, hein? Vou te contar, hein? Chutes do Vasco deveria ser gol. E o que a gente tem hoje é 1 a cada 16 chutes do Vasco é gol. Ou seja, a cada 16? É loucura, pô. 32 chutes, o Vasco faz 2. E o certo era ele fazer 3 a cada 32 chutes. Tá fazendo pouquíssimos gols. A taxa de conversão do Vasco é assassina. É assassina. Tá me matando. Assassina. Pô, viado, sabe qual é a parada, mano? Pô, eu fiquei com uma pena do caralho, mano. Pô, eu tava no jogo do São Paulo. Fazendo o jogo de São Paulo ainda. Começar o jogo de São Paulo, mano. Aí meu pai mandou mensagem pra mim. Me mandou um bagulho aqui, aí ele... Beijo, meu filho. O Vasco está me deixando contente. Aí eu falei, pô, fudeu. O velho tá louco. Aí ele... Está praticando um futebol mais organizado, sim. O Palmeiras é o time mais organizado do Brasil. Nós não merecemos perder de 4. Aí eu falei, triste demais hoje, pai. O time foi bem só no primeiro tempo. Não é o suficiente. Aí ele falou, vamos conseguir melhorar. Pô, mano, fiquei com uma pena do caralho, mano. Tipo assim, porra, não ia virar pro meu pai e falar, pai, tá maluco? Não vou falar isso pro meu pai. Falei, não, vai melhorar sim, pai. Tá ligado? Pai, te falar um bagulho, pai. Tá louco. Mas eu não vou falar isso pro velho, né? Pô, 75 anos, pô, que tá o coroa. Falei, pai, não, vai melhorar sim. Foda, mano. Ou é suicida, por assim dizer. É muito pouco suicida. Gol. Penso, vendo o jogo do Vasco, vem esse pensamento. Vem. Pro volume que tem de 32% no campo no terço final do adversário, para 399 finalizações, para 38 probabilidade de gols marcados, ou 38 era a probabilidade que ele tivesse feito, e só ter feito 24. Dos 10 jogadores com a pior taxa de conversão do campeonato, 2 são do Vasco. O primeiro é o Spinelli. Porra, velho. Caralho, louro. Porra, louro. Que tem um gol marcado para 5,92 de probabilidades. Que isso, velho. Não. Para, vou fechar o vídeo, velho. Caralho, mano. Quando bate... Caralho, velho. Não sei porque que eu tô reagindo assim também. Tu é performático? Caralho, senta direito, porra. Descobriu agora que o louro é uma merda também? Tomar no cu também? Descobriu agora que o louro é uma merda. Eu já sabia. Eu, hein? Quer clipe? Tomar no cu. Já sabia que o cara era ruim. Cara, 5,92, isso aqui dá 7 pênaltis, talvez. Deixa eu ver. Vou fazer isso aqui ao vivo com vocês. Para, Beckler. 5,92
vezes... Dividido, né? Dividido 0,75. Ele deveria ter... É como se ele tivesse batido 7,9 pênaltis. Como se ele tivesse batido 8 pênaltis. E feito um gol. Para probabilidade de gol que é. E ele tivesse feito um gol. Que isso? Para. É o Alan estagiário na Kings League, meu Deus do céu. É uma série, meu Deus. Pai amado do céu. Era para ter feito 6 gols. Ele fez 1, o Spinelli. O Brenner era para ter feito 3,67 e também fez 1. E o Rojas era para ter feito 2,14 e não marcou nenhum gol. O Rojas é o 14º. O Spinelli é o Não tenho nem palavras pro Rojas também. primeiro. O Brenner é o 9º e o Rojas o 14º. Entre os 15 de todo o Campeonato Brasileiro com pior XG, entre os 15, 3 são do Vasco. Fica muito difícil de competir com um ataque tão ineficiente, com um ataque tão ruim. Só fica pior porque a defesa segue a Porque eu não citei o DVD. mesmíssima linha do ataque. O Vasco é o 14º time do Campeonato Brasileiro que menos permitiu finalizações. Não chutam muito contra o gol do Vasco. Não chuta. E se a gente for ver qualidade de finalizações, o Vasco ainda cai uma posição mais, o que é bom, tá? Que quanto menos posições você tiver, melhor. O Vasco é só o 15º colocado do Campeonato Brasileiro em probabilidades de gols permitidas. Ou seja, outros 14 times sofreram finalizações que permitiriam mais gols do que o Vasco. O Vasco tem 28,6 gols possíveis sofridos, né? Pega a qualidade das finalizações do adversário, era para ter feito 28,6 gols no Vasco. A parada é que o Vasco tomou 36 gols. O Vasco é o líder, e aqui é uma liderança horrorosa, em XG permitidos versus a conversão. Fazem muito mais gols no Vasco, 36 para 28,6, dá quase 8, fazem muito mais gols do que deveria fazer, do que a probabilidade sugeriria. Segue o líder. Ou seja, quando chegam para finalizar contra o Vasco, tem entrado. Tem entrado. Aí tem que falar com o Léo Jardim lá. Falar com o Gardner lá. O Léo Jardim é só o 27º goleiro do campeonato, dos 44 que jogaram até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro com mais defesas. Não faz E é o número 1 em salário, hein? muitas defesas, não faz muitas defesas difíceis, a defesa não impede finalizações de qualidade do adversário, o que tem ido, tem entrado. Só 3 times do campeonato, se a gente for ver a diferença dos 28,6 que ele deveria ter sofrido para os 36 que de fato ele sofreu, o Vasco tem aí A minha cara aqui é porque é o seguinte, eu já me perdi nos números já. Eu só entendi que os números estão gritando que o Vasco é uma merda. Mas tipo assim, caralho. um saldo positivo, e aqui não deveria ter isso, que deveria ser É negativo. porque às vezes o positivo, é isso que ele falou, esse aqui você não tem que ser bom, mas aqui esse número aqui, eu falei, caralho, fudeu, mano. De 7,37, né? 36 menos 28,6, dá 7. E ele explica bem, né? Ele tá explicando exatamente pra uma pessoa completamente idiota. Ele tá como se fosse como se fosse um professor particular ensinando matemática. Ele bem mastigadinho mesmo, mas eu não tô conseguindo pegar. 4 aqui, 7,37 sem arredondar. Aí. Só 3 times do Campeonato Brasileiro têm esse saldo positivo, que é o Vasco com 7,37, o Cruzeiro com 3,9 e o Mirassol com 0,6. O Cruzeiro tem esperados sofrer 29 gols e sofreu 33. E o Mirassol tem esperado sofrer 34,4 e sofreu 35. Os outros 17 times do Campeonato Brasileiro sofreram menos gols do que se esperava. A gente está vendo aqui também, né, que o Flamengo esperava que fizesse 43 e fez 44, e é difícil você fazer mais gols do que o esperado. E também é difícil você sofrer mais gols do que o esperado. Não, mas pro Vasco não é difícil, não. Nada é difícil pro Vasco. E o Vasco tem quase o dobro do segundo colocado aqui. Lembrando que isso aqui é uma colocação ruim. O 3,92 do Cruzeiro, se você fizer isso aqui vezes 2, vai dar 7,8. E o Vasco tem 7,37. O Vasco não só é o primeiro, como ele praticamente dobra o segundo. E o 0,6 Como já tem a gordurinha do líder, né? O Vasco já tá com a gordurinha do líder. do Mirassol aqui, que é o terceiro colocado. Isso aqui já dá 15 vezes menos, quase 13 vezes menos do que o do Vasco. É muita coisa. O ataque tinha que fazer muito mais gols do que faz.
O ataque inesperados do Vasco, 38 gols, ele fez 24. O ataque está devendo 14. E a defesa está sobrando 7. Tem 21 gols. Na mesa. Entre os que ele devia ter feito, ele não Na fez. mesa. Os que ele não devia ter sofrido, ele sofreu. Tem 21 gols. Agora vocês me digam, como que você compete com 21 gols de diferença entre o que você devia ter marcado e o que você devia ter sofrido? É impossível. É impossível. Não dá para competir. Só nos últimos 2 jogos, o Vasco tomou 3-0 do Santos, tomou 4-1 do Palmeiras. Esse 7 aqui que ele tomou a mais do que ele devia ter tomado, se ele tivesse tirado 6 desses jogos, ele teria feito 4 pontos mais, né? Porque contra o Santos teria sido 0-0, contra o Palmeiras teria sido 1-0. Eu sei que tem todo o contexto do que é um jogo de futebol, tô só somando matemática, só para ilustrar mais ou menos. Ele teria 4 pontos mais. Com os 4 pontos mais, ele já estaria quase ali no São Paulo, no 12º, 13º lugar. Só com essa diferença de XG aqui entre marcados, sofridos, quanto gols ele está devendo, o Vasco está devendo 21 gols, entre a probabilidade e a realidade. Não dá para competir, gente. É impossível. Se o Vasco não melhorar. Aqui tem algumas coisas positivas para o torcedor do Vasco. Opa! Vou ajeitar aqui, filho. 15 minutos de porrada. Vamos ver se agora vem alguma coisa boa. Ele está muito perto de sair da zona do rebaixamento, porque tem um blocão ali de time patinando sem parar. A Chape está um pouco mais condenada lá embaixo. De resto é Vasco, é Mirassol, é Grêmio, Inter, Santos, São Paulo vai entrar nisso daqui a pouco também com aproveitamento Não me animou tanto esse primeiro momento. Que ele tem. Se o Vasco simplesmente parar de ter esse aproveitamento horroroso defensivo, por mais que o ataque não seja regular e não funcione, o Vasco vai entrar numa zona parecida com a do Inter nesse momento, que está se defendendo bem nesse momento, já se defendeu pior no campeonato. Aceito. Acho que eu tô aceitando esse 16º. Tá pego. Campeonato. E que está fazendo um pontinho aqui, um pontinho ali, porque o ataque a gente viu aqui, né? A taxa de conversão do Inter é ainda pior do que a taxa de conversão do Vasco. Mas pelo menos o Inter está fazendo seus pontinhos. De um em um, mas está fazendo seus pontinhos. O Internacional. É muito importante, esse ponto. Esse pontinho é importante. Então, se melhorar a defesa, e eu não estou falando que tem que ter a defesa do Palmeiras, que é a melhor defesa do campeonato. Se ele tiver uma defesa só regular, Nossa. se ele tiver uma defesa só que sofre o tanto de gols que se espera, se ele só ficar no 0-0, coisa que 17 times do campeonato fazem, Mirassol ainda está sendo legal. Corta pra Vasco e Cruzeiro. A defesa do Vasco vai ser Cuesta e Saldívia. Moleque, puta que pariu. Puta que pariu, minha gente. É puta que pariu pra caralho. Puta que pariu. Aqui, que é 0.6, não é nem um gol. É Sousa na zaga, mano. Bota o Sousa na zaga. Bota o Sousa na zaga, mano. Foda-se. É Sousa na zaga. Não pode botar Saldívia não, mano. Sem neurose. Tô falando na boa, mano. Tô falando numa boa. Caralho. Mas coisa que 17 times do campeonato fazem, tomar o gol que se espera que ele tome, talvez já dê. Ou se ele começar a fazer mais ou menos perto do que se espera que ele faça, também. Mas aí esperar... É melhor não, Beck. Porque o torcedor do Vasco já tá esperando o Vasco fazer o que se espera dele já tem 20 anos já. É uma parada já que não dá pra esperar mais nada. O negócio... Eu não sei... Acho que é melhor... Puta, não sei o que é melhor não. Então se ele melhorar ou a defesa ou o ataque, já dá. Já é o suficiente. Porque o time fica com a bola no campo de ataque, o time pressiona os adversários, o time roda bem, o time gera e é o segundo time que pior converte. E lá atrás, o time não toma tantas finalizações, é o 14º. As finalizações não são de tanta qualidade, é o 15º em XG. Só que o time é o que mais toma gols nessa proporção de o que deveria e o que de fato toma. Tem que melhorar as duas coisas para ser um bom time de futebol. É por isso que de vez em quando o Vasco consegue empatar com o Flamengo 2-2, ganhar do Palmeiras como ganhou, 3-3 no Cruzeiro, era um outro Cruzeiro lá do Tite. É por isso que consegue tirar o Fluminense na Copa do Brasil. Estou falando só resultados aqui contra times do G5, né? Ganhar do Palmeiras, que é o primeiro, empatar com o Flamengo, que é o segundo, empatar com o Cruzeiro, que é o terceiro, e tirar o Fluminense na Copa do Brasil, como tirou também no Ganhou do Fluminense no Brasileiro também. ano passado.
que é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Por isso que de vez em quando ele consegue competir. Porque de vez em quando dá certo, mas quase sempre dá errado. Não tem regularidade nenhuma aqui. O regular do Vasco é ser ruim. atacar muito, perder muitos gols, na primeira do adversário, gol. Isso aqui vocês já sabem, né? Especialmente o torcedor do Vasco que está acompanhando aqui, vocês já sabem isso, porque vocês veem o Vasco jogar toda semana e vocês estão vendo isso daqui. Eu só tô sendo cruel de mostrar pra vocês em número. Cara, é bizarro isso mesmo. Vou te falar um bagulho. É óbvio que a gente sabe que o Vasco é muito ruim, mas... Moleque, o número é uma porrada, mano. Tá ligado? Porque às vezes a sensação que a gente tem no jogo é falar, pô, é porque eu só assisto o jogo do Vasco, é mais ou menos assim com todo mundo faz gol, perde gol, todo mundo tem um dia ruim e tal. Não. Isso aqui é sistemático, são 23 jogos. É mais da metade do campeonato que o Vasco tem esse aproveitamento horroroso no ataque, esse aproveitamento horroroso. O dia ruim é todo dia. Na defesa. Se melhorar um dos dois, eu acho que é suficiente para ficar na primeira divisão. Com a água aqui, não é suficiente para ficar na primeira divisão. Aceito. Se melhorar os dois, é suficiente para ficar com calma. Só que, cara, cá entre nós, não tem mais calma. Não melhorou até agora. Os jogadores são os que são. Então precisa de moral, autoestima, que eles vão pra Atibaia fazer um retiro igual o Luxemburgo fazia e que eles se abracem, que vai treinar finalização sem parar. Não vai dar. Coloca uma camisa no... Eu não sei como que faz para fazer o Spinelli, o Brenner e o Rojas converterem melhor, para a defesa converter melhor lá atrás. Não vai dar também. Mas precisa talvez mexer no pessoal, na confiança dos jogadores. Não, e é claro que quanto menos confiança, menos confiança. Quanto mais confiança, né? Não dá. Joga bem contra o Santos, quase chega, toma 3 gols em 15 minutos. Joga bem contra o Palmeiras, quase chega. Não era nem chegando tanto assim, mas jogava bem, jogava melhor que o Palmeiras. 3 gols em 15 minutos. Não dá. Enfim, vocês já sabiam, só queria ser cruel o suficiente para mostrar para vocês. Show! Com números. Obrigado. Esse aproveitamento difícil de engolir do Vasco. É isso, minha gente. Boa semana, torcedor vascaíno. Boa semana para todo mundo. Eu volto amanhã com prévia de Atlético Cruzeiro e depois com pós de Atlético e Cruzeiro também. Cruzeiro Atlético, o jogo é no Mineirão, jogo é em Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Tchau, gente. Até mais. Deixei o like, né? Deixei o like porque a verdade, ela machuca, mas ela ainda é a verdade, né?